Então, bora lá. Começar a segunda parte de óptica geométrica, certo? A gente vai ter três princípios básicos que vão nos auxiliar no estudo. O primeiro deles é o princípio da propagação retilínea dos raios luminosos. A gente vai considerar que todo raio luminoso sempre vai andar em linha reta, certo? Nessa figura aí, ó, a gente vê que o rapaz só vai conseguir observar a vela se todos os buracos que estão nessas placas estiverem todos alinhados. Porque a imagem que vai ser, a luz que vai passar, sempre vai passar em linha reta, certo? O segundo princípio é o da reversibilidade dos raios. Na foto a gente vê aí, ó, que o passageiro de trás, quando olha no retrovisor, consegue ver o olhar do motorista. Isso quer dizer que o motorista também consegue ver o passageiro de trás, certo? Então quer dizer que os raios de luz que estão passando do motorista para o passageiro bate no retrovisor, vão na mesma direção, porém em sentidos opostos, certo? E o terceiro é o princípio de independência dos raios luminosos, que diz que um raio luminoso, quando passa por outro, não sofre nenhuma alteração, certo? Como a gente vê no desenho, o raio luminoso da luz amarela passa pela luz azul e não sofre nenhuma interferência. Então, um raio não interfere no outro. E a partir desse princípio, que a gente viu que a luz se projeta em linha reta, a gente vai ter o fenômeno da sombra, certo? A gente tem um corpo aí no meio, ó, que acaba barrando esses raios luminosos. Então, a parte de trás dele, que fica projetada, é o que forma a sombra, que é a parte que não tem luz, certo? Veja que nesse exemplo aí, a gente tem uma fonte de luz pontual. Então, a fonte de luz pontual acaba gerando uma sombra assim. Já quando eu tenho uma fonte de luz extensa, além da sombra, eu também vou projetar a penumbra. Que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Essa parte aqui, ó. Que é mais iluminada. Então, nós temos a sombra, que é a parte totalmente sem os raios de luz. E essa parte aqui onde eu desenhei, que é a penumbra, é onde ainda tem alguns raios de luz. À medida que se afasta, vai ficando mais claro. Outro exemplo aqui, ó, a sombra, essa parte mais forte, e a penumbra é esse degradê aqui que a sombra vai ficando cada vez mais clara, certo? Quando a gente fala de penumbra, a gente está falando que é uma fonte uma fonte de luz extensa que vai provocar isso. Ângulo de visão. Nós chamamos de ângulo de visão, ou ângulo visual, o ângulo formado pelos raios de luz que nos permitem ver um objeto e que saem de seu extremo. Esse ângulo de visão, ele vai ser importante, ó, por exemplo, quando eu estou próximo de um objeto, a gente vê que ele é grande. Só que à medida que eu vou me afastando do objeto, eu tenho a percepção que ele vai diminuindo. Então, o que ele vai diminuindo, na verdade, é o ângulo de visão que vai ficando menor. O exemplo aqui. Peraí que chegou alguém. Outro exemplo aqui, quando a gente vê no olho. Ó, eu tenho o objeto real aqui, ó, e ele vai ter uma projeção pequena. À medida que esse objeto se aproxima, fica maior, o meu ângulo de visão também é maior. Com isso, eu acabo tendo a percepção que o objeto é maior. No caso dos postes aí, ó, o último poste lá que a gente vê lá atrás, a gente vê ele menor. Mas não quer dizer que ele não é do mesmo tamanho dos postes que estão aqui na frente. O que dá essa impressão que os postes mais afastados são menores é essa ideia de ângulo de visão. Quanto mais afastado, menor é o ângulo de visão e menor se parece o objeto. E para comprovar que a luz se propaga, para comprovar, Maria Alice, desliga teu microfone. Obrigado. A câmera é escura.
A fim da gente comprovar que os raios luminosos andam em linha reta, então a gente pode fazer esse experimento da câmera escura. Eu tenho uma caixa em que dentro dela é totalmente escuro, certo? E de um lado eu tenho um orifício e do outro eu vou ter a imagem projetada do objeto que estiver na frente dele, certo? O que acontece? Os raios luminosos que batem no objeto vão convergir no orifício e vão ser projetadas no fundo dessa caixa, certo? Como a gente vê aqui, ó, o raio que está aqui na parte superior vem em linha reta, ó, entra no orifício e é projetado no fundo. Mesma coisa acontece com o raio aqui da parte inferior. Ele vem em linha reta e é projetado na parte de trás da caixa. E o que acontece? Como eles dois vão projetados dessa forma, a imagem acaba aparecendo invertida no fundo da caixa. Outro exemplo aí, ó, o objeto. Se eu tivesse uma câmera escura apontada para esse homem aí, eu poderia ver ao fundo da caixa a imagem dele projetada, porém de forma inversa. E a partir disso, a gente entra na nossa parte de cálculo, certo? Com essa ideia da projeção, a gente vai poder, ó, a partir da altura, da medida do corpo real e da projeção, da medida da projeção, eu posso descobrir a relação entre eles. Veja que essas projeções, ó, os raios luminosos vão formar dois triângulos, certo? E esses dois triângulos são triângulos semelhantes. E o que isso quer dizer, triângulos semelhantes? Quer dizer o quê, ó? Que eles sendo semelhantes, eu vou dizer que os ângulos internos deles são iguais. E os lados, as medidas dos lados são proporcionais. A partir dessa proporção, eu vou poder calcular a relação de altura desses objetos e também a relação das distâncias entre os objetos. Olha esse exemplo. Qual seria a altura da árvore? Eu vou utilizar a semelhança de triângulos para descobrir a altura da árvore. As dimensões que eu tenho aí, ó, é a distância da árvore até a caixa, a profundidade da caixa e a altura da imagem projetada. A partir desses dados, eu vou conseguir determinar a altura da caixa, da altura da árvore, certo? Então, utilizando essa razão aqui, ó, eu vou pegar a altura da projeção e vou relacionar com a altura da árvore. Como eu não sei a altura da árvore, eu coloco para ela o valor de x, certo? E eu vou relacionar agora as distâncias, que vai ser a profundidade da caixa com a distância da caixa até a árvore, certo? E por que a gente usa 1800? Porque todas as medidas, tanto da caixa como da projeção, eu estava utilizando em centímetros. Então, a distância também vai ter que ser em centímetros. Ou eu uso tudo em centímetro, ou eu uso tudo em metro, certo? E para resolver isso, eu vou resolver a partir de uma regra de 3. X vezes 50, 50x, que é igual a 25, a 1.800 vezes 25. Resolvendo, fica 50x é igual a 45 mil. 45 mil dividido por 50 é igual a 900 centímetros. No caso, o que seria esses 900 centímetros ou 9 metros? Ele vai ser a altura da árvore. Então, eu consigo determinar a altura da árvore só com essas informações. Isso aqui seria uma atividade, depois que vocês tiverem os slides, aí vocês tentam fazer aí em casa, certo? Para a gente não perder tempo aqui. Outra forma que eu posso utilizar a semelhança de triângulo e também as projeções dos raios, certo? Esse exemplo. Um estudante querendo determinar a altura de um prédio, mediu durante um dia simultaneamente a sombra do prédio e a sombra do aluno. A sombra do prédio ele viu que tinha 20 metros, enquanto a sombra dele tinha 50 centímetros. Sabendo que o aluno mede 1,5 m, eu vou poder determinar a altura do prédio. Como é que eu faço isso? Semelhança de triângulo, certo? Então, eu vou relacionar a altura do prédio com a altura do aluno e a distância da sombra do prédio com a sombra do aluno. Mesma relação que a gente utilizou. A relação de alturas com a relação de distância. A altura do prédio.
No momento, eu não sei qual é a altura. Então, o que eu faço? Eu vou chamar de x. A altura do aluno, eu já sei que é 1,5 m. Como eu vou trabalhar em centímetros, eu transformo em 150. A sombra BC seria a sombra do prédio. A sombra do prédio é de metros. Transformando em centímetro, eu vou ter 2.000 centímetros. E a sombra do aluno de 50 centímetros. A partir disso, eu faço a regra de 3 do mesmo jeito. X igual a x vezes 50, 2.000 vezes 150, que vai ser igual a 300.000. Divido por 50, então eu vou ter uma altura de 6.000 centímetros. Transformando em metros, vai ser de 60 metros. Né? Dúvidas? Deu para entender como calcula? Outro exemplo agora. Porém, utilizando o ângulo de visão. Um observador vê o tamanho de um poste sob um ângulo visual de 45 graus. Aproximando-se 5 metros do poste, ele passa a vê-lo sob um ângulo de 60 graus. Considerando o olho do observador e a base do poste no mesmo nível, calcule a distância entre a sua primeira posição e o poste e, em seguida, a altura do poste. Lembra que eu disse que quanto mais próximo do objeto, maior é o ângulo de visão. Quanto mais afastado, menor o ângulo. Como na posição 1 ele está mais afastado, a gente vê que é um ângulo de 45 graus. Quando, à medida que ele se aproxima do poste, o ângulo de visão aumenta. Então, vai para 60 graus. Como é que eu resolvo isso? Eu vou ter que utilizar triângulos também. Né? Nesse caso, eu vou utilizar a propriedade da tangente. Certo? O que seria uma tangente? Como é que eu calculo tangente? Como é que eu represento uma tangente no triângulo? A tangente é representada pelo cateto oposto, o cateto que está à frente do ângulo, e eu vou dividir pelo cateto adjacente. Todo mundo lembra o que é cateto e hipotenusa? Sim. Pronto. Então, ó, qual vai ser o meu cateto oposto? No caso, vai ser a altura do poste. Então, eu chamo de H. E o meu cateto adjacente. No caso, o cateto adjacente é a distância da primeira posição até o poste. Como eu não sei qual é esse valor, eu vou chamar de X. Lembrando, qual é o valor de tangente de 45? Tangente de 45 vale 1. Então, no lugar de tangente de 45, eu boto 1. Então, eu estou dizendo que 1 é igual a H sobre X. Certo? Reorganizando, eu vou pegar esse X e vou passar multiplicando o 1. Então, eu fico com X é igual a H. Então, eu estou dizendo que a distância do observador da posição 1 até B é o mesmo valor da altura do poste. Se eu acho a altura do poste, eu sei a distância do observador até o poste. Certo? Porém, como eu tenho duas variáveis, eu ainda não consigo resolver. Eu nem sei quem é x e nem sei quem é h. Então, eu vou utilizar a mesma propriedade, só que agora utilizando tangente de 60. Certo? Mesma coisa, cateto oposto dividido por cateto adjacente. Nesse caso, o cateto oposto é quem? O H, mesma coisa. Quem é o cateto adjacente agora? Vai ser x menos 5. Por que x menos 5? X é a distância total da posição do observador até o poste. Eu já sei que ele andou 5 metros, da posição 1 para a posição 2. Então, o quê? A distância total menos esses 5 metros vai ser a distância do observador na posição 2 até o ponto B. Por isso que eu chamo que vai ser x menos 5. E eu vou lembrar também agora que tangente de 60 equivale a raiz de 3. Então, eu tiro tangente de 60 e no lugar boto raiz de 3. E agora, para resolver, o que eu faço? Multiplico. Eu pego x menos 5 e multiplico por raiz de 3. E tudo isso vai ser igual a h. Tá dando para entender? Sim. Eu vou ter que utilizar agora ó, aquela primeira solução que eu dei. X é igual a h.
No lugar de x eu boto h, ou então no lugar de h eu boto x, tanto faz. Nesse caso, eu resolvi tirar o x e colocar h. Então, vai ficar raiz de 3 que multiplica h menos 5, só igual a h. Multiplicando os extremos, eu vou ficar com raiz de 3h menos 5 raiz de 3 sobre h. O que eu faço agora? Letra para um lado, número para o outro. Raiz de 3h menos h é igual a 5 raiz de 3. O que eu faço agora? Eu vou isolar esse h. Então, ó, h que multiplica a raiz de 3 menos 1 igual a 5 raiz de 3. Feito isso, eu posso pegar o quê? Eu pego esse raiz de 3 menos 1 e passo para o outro lado, dividindo agora. Ficou 5 raiz de 3 dividido por raiz de 3 menos 1. Certo? E agora eu posso resolver essa parte tranquilo. Certo? E vai dar o valor de 11,83 metros. No caso, esse 11,83 é a altura do poste. Só que na primeira proposição eu disse o quê? Que x é igual a h. Então, os dois são os mesmos valores. Então, x também fica sendo 11,83. Certo? Dúvidas? Ih, chegou tarde. Né? Dúvidas? Professor, Não. nessa última questão, só não entendi de onde foi que veio esse menos um. O senhor podia explicar? Menos 1 aqui. Sim, Ó, aqui não é raiz de 3 vezes h. sim. Essa parte aqui, ó, quando não tem número, ele é o quê? Vale quanto aqui? 1. Então, como o h está multiplicando os dois, o que eu fiz? Eu peguei e isolei o h. Ó. H vezes raiz de 3 e h vezes menos 1. Não entendeu ainda? Sim, agora eu entendi, porque não tinha nada na frente do H, não é? Isso, quando não tem nada, vale 1. Aí por isso que ficou Certo, aqui. certo. Certo? Pronto. Aí qual a tarefa de vocês? Assim que eu postar esse vídeo, aí eu vou passar exercícios sobre esses três assuntos, que é o ângulo de visão, que foi essa última questão, e sobre a câmera escura e a semelhança de triângulo, certo? Deu para entender como resolve. Não é difícil o cálculo, é? Ô, Paulo. Mais ou menos. Paulo, Oi, pode dizer. esse slide vai estar no na plataforma? Vai, assim que terminar a aula aqui, eu vou mandar a aula, o slide e a tarefa. Tá certo. Tá bom. Então tá bom. Quem foi que falou que não entendeu? Roberto, o que foi? Tá difícil?